Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Hoje é segunda, então é um dia daquele assim, onde a gente vai analisar o preço do Bitcoin e analisar as informações relativas ao mercado e tentar entender o que está acontecendo. Como a gente viu aí na semana passada, na terça-feira, o preço do Bitcoin foi na faixa ali dos 38 mil dólares, tendo uma correção bastante significativa, uma correção de mais ou menos uns 20%, e a gente acabou retornando aqui acima de 42 mil dólares nos últimos dias, né? A gente veio recuperando aí o preço, então essa correção que a gente teve para baixo e depois essa recuperação para cima foi um movimento bastante importante que a gente vai tentar entender, vai tentar desmiuçar nesse vídeo de hoje, entender quem é que está fazendo essa pressão sobre o preço, o que está influenciando o preço nesse momento e principalmente o que a gente acredita aí que vai ser do preço do Bitcoin nas próximas semanas, nos próximos meses, como se posicionar no meio disso tudo, tá? Antes da gente passar para a análise em si, né, onde eu vou trazer alguns gráficos aqui, como eu sempre trago alguns gráficos, eu já queria pedir para você que ainda não é inscrito aqui do canal do Block Trends, de aproveitar para se inscrever, porque a gente já tá passando aí os 3 mil inscritos e a gente precisa chegar nos 5 mil inscritos e vai ser com a sua ajuda que a gente vai fazer isso. Então já aperta no botão aí de se inscrever e deixa o seu like também pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem, pedidos de análise e coisas assim do gênero, podem mandar aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar respondendo pessoalmente cada um de vocês, tá? Esse vídeo também, como os nossos vídeos, a gente está sempre falando da plataforma da Bybit também, que é uma plataforma de negociação de criptomoedas. No primeiro link da descrição que está aqui embaixo desse vídeo, você pode acessar a Bybit, pode acessar a plataforma da Bybit. Ela é uma corretora, um exchange global e tem várias funcionalidades lá, onde você vai poder fazer negociação, onde você vai poder fazer staking, onde você vai poder fazer renda passiva, automatizar DCA. Tem uma série de funcionalidades lá na plataforma da Bybit e eu convido vocês aí a experimentarem utilizando o nosso cupom que está aqui embaixo, o primeiro link da descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a entender aqui o que está acontecendo com o preço do Bitcoin, tá? Como a gente viu, essa recuperação de preço do Bitcoin aqui a gente teve aí desde a semana passada, onde a gente atingiu mais ou menos 38,8 mil dólares. Foi uma correção de certo modo já esperado, né? Muitas pessoas acreditavam que o preço do Bitcoin ia cair muito mais do que isso. A gente já estava acompanhando, principalmente lá no Block Trends Research, link tá aqui na descrição também, que aquela zona já era uma zona de interesse de compra muito importante, porque estava posicionado o preço realizado dos holders de curto prazo também, tá? Ele estava posicionado justamente naquela zona. Então aqui a gente pode ver no gráfico do preço realizado dos holders de curto prazo, tá? Que estava posicionado aí já numa zona de aproximadamente 38,151 mil dólares. Para quem não entende, essa é uma métrica on-chain, uma das métricas on-chain que eu mais acompanho, e ela mostra, de certo modo, o custo base, né? O preço médio de aquisição das moedas dos investidores que estão no Bitcoin há pelo menos 155 dias, tá? Ou até 155 dias. O que acontece? Esse período de 155 dias é onde marca aí a mudança entre os holders de curto prazo e holders de longo prazo, tá? Esses holders de curto prazo são investidores mais imediatistas, são investidores mais influentes pelo preço, né? O preço afeta muito esses investidores e é por isso que essa métrica acaba sendo importante da gente analisar num bull market, porque geralmente nesse período de alta de preço do Bitcoin, o preço realizado dos holders de curto prazo costuma fornecer aqui um suporte para o preço do Bitcoin, justamente porque existem muitos participantes de curto prazo que estão negociando, e quando o preço de mercado vai próximo ao preço médio deles, né, que no caso seria o preço realizado dos holders de curto prazo, eles ficam ali muito próximos de ficarem no negativo, né, de ficarem em prejuízo. Isso aí acaba fazendo com que haja algumas capitulações, as pessoas acabam vendendo no pânico, e foi justamente o que a gente viu aqui durante essa correção que a gente teve, que iniciou mais ou menos no dia 9 que foi até agora no dia 22, né, na semana passada, e a gente viu aí uma entidade da rede entrando nesse momento onde havia muitas vendas de
holders de curto prazo, tá? E essa entidade que eu estou falando é justamente as baleias, tá? O que esse gráfico aqui está mostrando é basicamente as reservas em carteiras de baleias. E as baleias aqui são consideradas aquelas que possuem mais de 1.000 bitcoins em suas reservas, tá? O que a gente viu aqui é que durante a queda do Bitcoin, então podem ver aqui que no momento que ele atinge ali acima de 48 mil dólares e começa a corrigir, essas carteiras, né, dessas baleias começa a crescer bastante. Ao todo, nesse período aqui, né, desde do início de 2024, a gente teve aí um acúmulo de mais de 76 mil bitcoins, o que seria aproximadamente uns 3 bilhões de dólares, tá? Esses 3 bilhões de dólares referente às acumulações que foram feitas por carteiras de mais de 1.000 bitcoins, mas a gente precisa também incluir aqui que dentro desse aglomerado de carteiras com mais de 1.000 bitcoins, a gente também tem as carteiras dos ETFs spot, que a gente já vai falar sobre eles aqui nesse vídeo ainda, tá? Só que isso significa que tanto os ETFs spot estiveram absorvendo moedas, estiveram absorvendo bitcoins, porque eles, como são ETFs à vista, eles precisam ter os bitcoins em reserva. Isso acabou impactando também essa métrica, tá? Então, no final das contas, os ETFs são baleias também, porque eles possuem mais de 1.000 bitcoins em suas reservas, alguns deles, no caso, né? Alguns desses ETFs, os maiores em questão, e isso fez com que essa métrica também fosse impactada. Mas não é só isso, tá? Também outras instituições, outros fundos, outros hedge funds, outros tipos de investidores de larga escala também estiveram acumulando Bitcoin aqui durante essa correção de preço. E quem é que vendeu essas moedas para esses investidores maiores? Bom, na verdade, quem vendeu, quem foi que fez essa mão de alface, né? Quem deu essa alfaçada aí foi justamente as entidades menores da rede, tá? Então a gente tem aqui, esse gráfico tá com uma resolução um pouco baixa, mas dá pra gente entender um pouco, tá? Basicamente, daqui pra cá, essa parte aqui de baixo são aquelas carteiras com menos de 100 bitcoins, tá? E 100 bitcoins são entidades menores, tá? Aqui mais ou menos marca 100 bitcoins e vem descendo até 0 a menos de 1 Bitcoin, tá? A gente viu que quando o Bitcoin bateu esse topo aqui, essa parcela de investidores aqui já estava vendendo, tá? Então começaram a vender essas moedas enquanto o preço caía, eles estiveram vendendo enquanto o preço caía. Por outro lado, né? A gente observando as entidades com mais de 100 bitcoins, tá? Então aqui a gente está observando as entidades que possuem mais de 100 bitcoins. Isso daqui mostrou um comportamento oposto, tá? Então a gente estava vendo um comportamento de compra dentro desse cohort aqui, dentro dessa classificação de investidores maiores. E aqui entram justamente esses que eu estive falando para vocês, fundos de investimento, outros fundos de ETFs, hedge funds, investidores maiores. Então, num lado a gente tinha pequenos investidores vendendo enquanto o preço caía, tá? Até mesmo porque boa parte desses pequenos investidores são investidores de curto prazo, né? No caso, são investidores de curto prazo e são altamente sensíveis ao preço do Bitcoin. E a gente teve, por outro lado, também as carteiras de grandes players, né? De grandes fundos, baleias, no final das contas, absorvendo essas moedas que estavam sendo vendidas pelos holders de curto prazo por essas entidades menores, tá? Boa parte dessa pressão vendedora que a gente também viu recentemente diz respeito a uma outra questão, tá? E aqui é onde eu queria entrar na parte dos ETFs especificamente. Como a gente já entendeu aqui, essa correção de preço que a gente viu desde o início dos ETFs, tá? Desde que eles entraram e começaram a negociar no Bitcoin, foi majoritariamente guiada por vendas de pequenos participantes. Então, muita gente que apostou naquele tal Sell the News, que a gente já chegou a comentar, inclusive na live da semana passada, nós batemos bastante sobre essa questão do Sell the News, tá? Se você ainda não viu, vai estar aparecendo aqui em cima para você. Boa parte dessa correção de preço que nós presenciamos no Bitcoin foi ocasionado por investidores menores que estiveram realizando lucros on-chain, tá? Tiveram vendendo essas moedas on-chain, isso aí acabou impactando o preço do Bitcoin. Só que, por outro lado, nós também temos aí grandes entidades, grandes participantes da rede absorvendo essas moedas que estavam sendo vendidas por investidores menores. E quem teve, em grande maioria, absorvendo essas moedas também foram os ETFs de Bitcoin, tá? Os fundos que estão gerindo esses ETFs de Bitcoin. E aqui eu tenho um gráfico que eu soltei agora pela manhã no meu Twitter,
tá? Para quem não me segue, @caueconomy, é só lá que eu consigo publicar diariamente esses materiais para vocês também estarem acompanhando, tá? Aqui a gente está observando a evolução das reservas totais que estão nos fundos, nos ETFs spot de Bitcoin, só que excluindo o GBTC, tá? Eu já vou mostrar por que eu excluí o GBTC. Tirando o GBTC do cálculo aqui, né? Nós atualmente, né, na sexta-feira, que foi o último dia de negociação, e hoje está sendo o outro dia de negociação que a gente ainda não conseguiu obter os dados, né? Porque o mercado acaba funcionando somente fornecendo os dados no dia seguinte, né? Um dia depois. Esses dados aqui são referentes à sexta-feira passada, né? Essa sexta-feira agora, e a gente já viu aí um somatório de mais de 140 mil bitcoins em sua posse, tá? Nas reservas desses fundos. Isso daí mostra que essa escadinha que vocês estão observando aqui é justamente a escadinha de acumulação e crescimento das reservas desses fundos, tá? Isso mostra que esses fundos continuam absorvendo mais bitcoins e justamente é por isso que essa venda que foi executada aí após o início da negociação dos ETFs, em grande maioria por investidores menores, por traders ali especulando esse sell the news, acabou sendo absorvida por estes fundos ETFs aqui, que também fazem parte daquela métrica das baleias, tá? Então esses ETFs são, no fundo, baleias também que acabam absorvendo essas moedas, tá? E por que eu escolhi o GBTC? Justamente pelo fato de que desde que o GBTC foi convertido em um ETF, né, e começou a ser negociado junto com os outros ETFs, ele viu apenas fluxos negativos no seu fundo. Isso significa que nos 11 dias de negociação, todos os dias houveram saídas desse fundo, né? Houveram retiradas desse fundo, vendas de ações do GBTC, que acabou sendo impactado também no que diz respeito às vendas de Bitcoin no mercado aberto, tá? Como a gente viu aqui no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, até o dia 7 mais ou menos, nós tínhamos uma tendência de crescimento, né, nas retiradas, né? Isso significa que estavam sendo retirados mais GBTC, estavam sendo vendidos mais GBTC e, consequentemente, saindo mais bitcoins desse fundo sendo vendidos no mercado. A partir do dia 7, né, que foi aí lá na semana passada, no início da semana passada, o que a gente viu é que essas saídas começaram a reduzir, tá? Então a gente vê aqui uma tendência de menos saídas desse fundo, de menos vendas, e é possível aí que nos próximos dias, talvez no máximo na próxima semana, a gente já não veja mais vendas de GBTC, não vejam mais saídas desse fundo do GBTC, tá? Isso daí pode ser positivo porque vai fazer com que essa pressão vendedora que esteja vindo aqui do GBTC, não temos como medir com exatidão, porque existem vários market makers, existem vários mecanismos de mercado que eles utilizam para impactar o mínimo possível, né, o mercado. A gente não tem como medir isso, mas o que a gente vê é que, caso essa pressão de venda ainda esteja muito significativa no mercado, é possível que daqui a alguns dias ela não esteja mais, tá? E além disso, o último ponto que eu queria tocar, nós já falamos sobre baleia, já falamos sobre ETFs, o último ponto que eu queria tocar, que eu queria trazer aqui nesse vídeo de análise de hoje, é que além dessa redução do GBTC, né, dessa pressão de venda do GBTC, nós também estamos muito próximos de um evento bastante importante na rede do Bitcoin, que é o evento do halving, né, que basicamente corta a emissão dos Bitcoins, né? Então a gente tem uma quantidade emitida de Bitcoins hoje, que é atualmente mais de 6 bitcoins, a gente vai ser cortado aí para 3 ponto alguma coisa bitcoins, tá? Então a gente vai ter um corte na emissão de novos bitcoins que altera um pouco a oferta no mercado, tá? Isso daí vai acontecer daqui a aproximadamente 73 dias, então aqui esse calendário mostra aqui que é uma estimativa, tá? Isso aqui não é exatamente preciso, tem uma precisão alta, mas não é totalmente preciso, porque o Bitcoin, a rede vai se ajustando ali de acordo com a dificuldade, de acordo com o tempo de bloco, etc. Então, a gente estima que mais ou menos no dia 11 de abril aí desse ano, a gente tenha o halving, tá? E por que o halving é importante? Porque em todos os halvings anteriores, tá? Então, aqui a gente tem todos os halvings anteriores que nós tivemos aqui na rede, a gente viu valorização de preço do Bitcoin bastante significativa após o halving, tá? Então, todas as vezes que houve o halving, a gente teve o primeiro halving em novembro de 2012, nós tivemos em julho de 2016 e o último foi em maio de 2020, tá? Todas as vezes nós tivemos
valorizações bastante significativas no preço do Bitcoin, e isso pode acontecer aqui novamente em abril deste ano, tá? Entretanto, o que eu queria trazer para vocês era justamente observar esse gráfico mais de perto, tá? Nesse gráfico aqui eu estou mostrando basicamente o preço do Bitcoin e todos os halvings que aconteceram aí na história, tá? E por que eu estou pedindo para vocês observarem mais atentamente? É porque durante antes e depois, né? Então a gente está observando aqui em torno desse momento do halving, todas as vezes nós tivemos períodos de lateralização no preço do Bitcoin, tá? Então muitas pessoas falam do preço do Bitcoin subir, que o halving vai impactar o preço do Bitcoin, que vai fazer o Bitcoin explodir, etc, etc. Entretanto, é preciso entender que todas as vezes que houve o halving durante esse período, nesses dias, nessas semanas em torno do halving, tá? Nós tivemos períodos de lateralização de preço. E aqui a gente pode puxar lá desde a história, tá? Vamos observar aqui o primeiro halving do Bitcoin em 2012. Então, em 2012 aqui, nessa semana de novembro de 2012, o que a gente teve foi o preço do Bitcoin lateralizando aqui entre mais ou menos digamos que tenha sido mais ou menos de agosto de 2012 até janeiro de 2013. A gente está falando aqui de uma lateralização de mais ou menos 6 meses, tá? Então aqui são vários meses de lateralização, só para vocês verem. Isso foi em 2012, tá? Agora a gente vai ver mais ou menos o período de 2016, tá? Então, dentro do período de 2016, a gente viu aqui mais uma lateralização que durou de junho de 2016 até mais ou menos, digamos que tenha sido até outubro de 2016, tá? De junho a outubro. Então, alguns meses aqui também de lateralização, certo? O último halving que nós tivemos aqui, o halving foi em maio de 2020 e a gente teve aqui um período de lateralização que foi de abril de 2020 até mais ou menos aí julho de 2020, tá? Então, alguns meses de lateralização também. Isso é para poder dizer que não necessariamente o preço do Bitcoin vai ser impactado no mesmo dia, na mesma semana em torno do halving, tá? Todos os halvings anteriores nós tivemos períodos de lateralização de preço antes e depois do halving. Então, nós já estamos muito próximo de um halving. Então, se esse padrão se repetir, é possível que nós não tenhamos essa valorização muito grande e também não tenhamos aí uma queda muito abrupta no que diz respeito a esse período de 2, 3, 4 meses ali durante o halving, tá? Então, antes e depois do halving. Não sabemos se esse padrão vai se repetir, não sabemos quanto tempo esse padrão vai durar caso se repita. O que a gente pode entender é que durante o halving, ali, durante aquele período de halving, a gente não pode esperar que o preço do Bitcoin reaja de forma extraordinariamente alta, tá? Não reaja tanto positivamente quanto negativamente. Pelo menos é isso que a história nos mostra com base nos halvings anteriores. Cauê, esse halving pode ser diferente? Pode ser completamente diferente, nós não temos como prever o mercado. A minha ideia, o meu objetivo aqui não é prever o futuro, é simplesmente observar dados, observar o histórico das informações que nós temos disponíveis e tentar teorizar sobre possibilidades e cenários futuros, tá? E é isso que eu tenho observado. Vamos observar como é que vai se desencadear esse período de halving e, obviamente, a gente vai continuar fazendo mais essas análises e trazendo mais desses conteúdos aqui no canal do Block Trends. Então é por isso que eu já aproveito já novamente para deixar a minha indicação aqui para você que ainda não é inscrito do canal, aproveitar para se inscrever aqui e deixar o seu like para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá? Lembrando mais uma coisa, se você não tá lá no grupo do WhatsApp do Block Trends, o link tá aqui na descrição também e eu tô lá diariamente publicando conteúdos, então nos dias que não sai vídeos de análise, você pode entrar lá no canal no grupo do Block Trends no WhatsApp e a gente consegue trocar comunicação lá, eu consigo mandar informações lá diariamente, tá? Último aviso, link da Bybit, primeiro link da descrição para você já começar a negociar Bitcoin e se posicionar no mercado nesse momento de pré-halving, tá? E não deixar que as baleias aí fiquem com toda a festa. A gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui e tchau!